Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule-C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super bacanas nos seus projetos. A gente está numa sequência de aulas falando sobre um assunto super importante, muito recorrente, que são os dashboards, os famosos painéis de indicadores. Tá? Essa já é a nossa terceira aula dessa série, então se você perdeu as aulas anteriores, seja a primeira aula ou a segunda, vem aqui na descrição do vídeo, lá tem o link para você poder assistir essas aulas e poder continuar o que a gente está fazendo. Na primeira aula a gente entendeu o que são realmente esses tais dashboards, o que são os indicadores, como é que eles funcionam, qual é o propósito deles e muitas outras coisas que vão ajudar você a conseguir criar painéis de indicadores poderosos. No segundo vídeo, a gente apresentou aqui a nossa base de dados e o nosso cenário, né? Que é aquela empresa que não conseguiu atender ali a meta de vendas, né? A gente quer entender o que aconteceu durante o ano de 2022. Né? Então, a gente está analisando isso, a gente fez algumas contas, a gente aprendeu a usar a função de estouro para facilitar e deixar mais automatizado os nossos cálculos, né? Com base em resultados de uma determinada tabela que a gente criou na nossa base de dados. Se pareceu confuso o que eu falei, volta lá no vídeo 2, que lá a gente está explicando tudo bonitinho, tudo de forma bastante detalhada. Tá? Na aula de hoje a gente vai dar sequência a esse processo. Né? Então a gente vai calcular, se na aula 2 a gente calculou com relação aos colaboradores, agora a gente vai fazer um resumo com relação ao resultado da própria empresa, já pensando no que a gente vai estruturar com relação aí aos nossos gráficos. Tá? E começar a trabalhar aí com nossos primeiros gráficos, trazendo já algumas automações que vão ficar super bacanas no projeto que você quiser aproveitar, tá bom? Então, bora lá para o Excel para a gente começar a colocar isso em prática. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel, utilizando a planilha que a gente já trabalhou bastante, tá? Então, se você não assistiu os outros vídeos, volta lá, o link das outras aulas está aqui na descrição do vídeo, então não perde. Quero aproveitar também para falar, aqui você tem outros links também, que aí são os meus contatos e tem o link do meu site, tá? Então lá no meu site você vai encontrar todas as turmas que a gente tem de treinamentos, não só de Excel, não só de VBA, né, mas também a gente tem lá Excel básico, Excel avançado, a gente tem VBA básico, VBA avançado, tem um curso super bacana de Excel focado só para quem quer trabalhar com dashboards, né? Então, onde você vai aprender muitas dicas com relação a dashboards, né? E fica fera nisso, com a gente fazendo projetos inteiros ao vivo, tá? Então é super bacana. Tem também um curso super completo de VBA se você quer aprender a desenvolver sistemas, né? Então eu tenho alguns alunos que vivem disso, inclusive, né, vendendo sistemas, ou dá para trazer uma renda extra super bacana. A minha empresa tira uma parte do faturamento dela vendendo sistemas, e inclusive tem algumas grandes empresas aí do Brasil que utilizam e eu vendo também para fora. Tem clientes em Portugal, tem clientes na França, tem cliente no Canadá que usa aí os meus sistemas e inclusive me pagam aí uma moeda diferente, que é super legal, porque a gente acaba ganhando na conversão. Então, se você quiser aprender qualquer coisa desse tipo, tem turma. A gente está com mais de 90 turmas para esse ano, tá? Então vai lá, se inscreve, dá uma olhadinha. A gente tem umas condições de preço super interessantes, além de parcelamento em até 10 vezes sem juros, que ajuda a gente a poder investir aí no nosso conhecimento para esse ano. Tá? Além desses, a gente também tem cursos para quem quer se desenvolver na gestão da qualidade. Quem acompanha os vídeos sabe que eu gosto bastante disso, né? Então, tem vários cursos falando sobre gestão da qualidade, tem vários cursos falando sobre metodologia também, que é a minha especialidade, tá bom? Então, galera, vai lá, consulta o que a gente tem, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa super bacana para o seu desenvolvimento. Bom, mas agora o que a gente vai fazer então? A gente vai dar sequência com o nosso trabalho, tá? Então a gente já calculou, só recapitulando o nosso cenário. A gente tem uma determinada empresa que em 2022 ela tinha uma meta de vender 1.200.000 reais ao longo do ano. E a gente descobriu que para fazer isso, a estratégia dessa empresa era vender 100 mil por mês. Então ela quis diluir isso ali ao longo desse período. E o que aconteceu? Né? Ela percebeu que ela tinha 10 vendedores, a gente usou um tal de estouro para calcular isso, né? Então ela tinha 10 vendedores, então ela dividiu esses 100 mil entre os 10 vendedores, então cada vendedor teria que ter vendido 10 mil reais aí para que ela chegasse no final do ano com 100, 1.200.000 de
faturamento. Beleza? Esse era o cenário. E o que a gente percebeu? A gente calculou o quanto cada vendedor vendeu por mês. A gente usou uma estratégia super legal aqui, envolvendo tabela e estouro ao mesmo tempo. Né? A fórmula ficou meio feia, mas quem acompanhou a aula 2, né, viu que não é nada difícil. A gente só está usando o Soma Cs ali, super tranquilinho, com uma estratégia bem mais dinâmica, que fez todos os cálculos para a gente de uma forma super legal e super leve, aí trazendo muito dinamismo, inclusive, porque aqui, se você fizer uma alteração incluindo novos vendedores, retirando vendedores, mudando a base de dados, isso tudo aqui vai atualizar sozinho, sem você precisar fazer nada. Então, se você não viu a aula, reforço, vai lá e assiste, tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai olhar com a ótica da empresa, tá bom? Então, a gente olhou com a ótica dos colaboradores. Agora a gente vai olhar com a ótica da empresa. E para isso, a gente vai fazer um pouco parecido, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou copiar esses carinhas aqui, tudo bem? Vou copiar aqui o meu range, tá? E eu vou colar ele aqui na minha coluna S, tá? Então, só trouxe para cá, beleza? Mesmas fórmulas, mesmo tudo. E o que eu vou querer? O faturamento da empresa agora, né? E, só que olha o que acontece, né? Deixa eu até fazer melhor isso daqui. Se eu colar desse jeito, ele vai ficar ali na horizontal, que não fica tão bom pra gente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colar ele transpondo, olha. E ele já vai virar aqui de janeiro a dezembro aqui para mim na vertical, que fica mais agradável. Eu vou colocar aqui faturamento mensal. E aqui do lado, faturamento acumulado, ok? Então são duas questões aí que a gente gostaria de enxergar, tá? Vou deixar aqui no mesmo padrão, então letras brancas, fundo azul, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular isso então, né? Como que eu posso calcular isso, galera? Calcular isso é mais ou menos a mesma estratégia que a gente utilizou lá para calcular o dos vendedores, só que é mais simples até. Então, faturamento mensal também é um soma Cs, só que só de dois critérios, tá? Então, eu vou fazer igual a soma Cs, e aí o intervalo de soma está lá na minha base de dados, que é a minha tab vendas. Vou abrir aqui colchete, e o que eu quero que seja somado é o valor de venda, tá? Então, ele vai somar esse valor de venda. E agora, o que eu vou fazer? Qual que é o meu primeiro critério? É a data, né? Então, tab vendas, data. É que eu não preciso fazer aquele negócio de duplicar ali o nome, né, para deixar ele travado, porque eu vou arrastar ele para baixo, né, não tem problema, tá bom? Então, data. E aí, o que eu vou fazer aqui com relação a isso? Ele tem que ser maior ou igual do que a célula que está logo aqui do lado, que é a minha S2, perfeito? Feito isso, vou fazer agora o meu segundo critério, que também tem a ver com a minha data. Então, tab vendas, data, ok? E aí eu vou falar o seguinte, que ele tem que ser menor ou igual do que é o meu e-comercial, fim do mês da minha S2 com zero de offset. Né? Fazendo isso, ele já vai calcular aqui para mim exatamente quanto que foi, ele já deixar no mesmo padrão, né? Quanto que foi faturado pela empresa em janeiro, ok? E se eu arrastar, ele vai fazer o cálculo aqui de todos os meses. E olha que interessante, né? Então, se a minha empresa queria faturar 100 mil por mês, ela está faturando ali por volta de 80 mil, 85 mil por mês. Olha que coisa. Então, quer dizer que ela não está conseguindo atender a meta de vendas, que é aquilo que a gente já tinha percebido, que a gente já tinha falado lá no primeiro vídeo, no começo do segundo vídeo. Né? E aí, o que acontece, galera? Se isso daqui aconteceu, né, o que eu deveria ter feito? Porque, lembrando, lá do primeiro vídeo agora, né, a ideia de você ter um painel de indicadores é para atender os requisitos de normas de sistema de gestão, como, por exemplo, a ISO 9001, 16949, 17025 e um monte de outros. Né? Então, o que acontece? Não basta você ter o indicador. Você tem que fazer análise crítica periódica, normalmente mensalmente. Então, se isso tivesse sido feito e ações tivessem sido tomadas, talvez a gente tivesse percebido logo no comecinho do ano que a gente estava vendendo bem abaixo do que o esperado. Né?
Por que a gente vendeu bem abaixo do que esperado? Porque todos os vendedores estão tendo dificuldades para atender os 10 mil mensal. Então, se todos os meus vendedores estão tendo essa dificuldade, e isso é uma dificuldade constante, eu com certeza tenho algum problema no cenário, no ambiente, tem alguma coisa ambiental ali. Né? O que é ambiental? Às vezes eu não consigo trazer clientes suficientes para que os vendedores consigam fazer essas vendas, ou dependendo da situação, às vezes eles estão buscando isso. Às vezes a estratégia de vendas não é legal, né? A minha taxa de conversão de vendas não está boa, enfim, tem um monte de coisa que eu poderia ter feito antes para evitar esse problema. Então, a sacada de você usar os painéis de indicadores é isso. Então perceba que aqui eu já começo a entender uma questão diferente. Por esse indicador aqui, por esses dados que vão virar um indicador, né, eu já consigo enxergar que a minha empresa em si não está atendendo, e isso de forma bastante constante. Então tem alguma questão ali, alguma característica fixa ali da empresa que está me atrapalhando, né? E quando eu venho para cá, eu consigo ver um resumo, que não é uma questão particular, né? Não é um colaborador, um vendedor que não está conseguindo, são todos. Né? Inclusive, eles vão oscilando ali, então tem alguma coisa constante que não está atendendo. Tá? E aí, então olha o poder que isso traz. Tá? E o faturamento acumulado, Lucas? Isso é fácil. A primeira linha eu vou fazer igual a T2, né? Porque eu não tinha vendido nada, vendeu 86 mil. Na segunda linha, o que vai ser? O T3 mais a linha de cima, o 2. Né? Então, ele acumulou 168. Se eu arrastar para baixo, ele fechou o ano, fechou dezembro, com 994 mil vendido, sendo que ele queria 1 milhão e 200. Então, olha que coisa, ele está um pouco mais de 200 mil reais aí abaixo da meta. Eu acho que nenhum empreendedor, né, fica feliz com isso. Né? Então, o que está acontecendo? Eu preciso resolver isso. Para deixar o nosso indicador ainda mais legal, a gente vai fazer mais duas colunas aqui. Tá? Eu vou colocar aqui meta, e do lado eu vou colocar meta acumulada. Perfeito. Então, o que eu vou trazer aqui na ideia de meta, galera? Na meta, é muito tranquilo porque eu já calculei essa meta antes, né? Então, eu vou só colocar igual a meta mensal de vendas, ok? Simples assim, sem problemas. Então, já vai trazer 100 mil ali para mim. E aí, o que eu vou fazer? Além disso, eu vou travar esse meu A4, ok? E vou jogar aqui, arrastando ele para baixo. Vai ser sempre igual, porque essa foi a estratégia da empresa. A estratégia da empresa era que ela conseguisse vender 100 mil, exatamente 100 mil todos os meses. Talvez na tua empresa, para a sua situação, essa meta não seja constante. Tá? A gente chama essa meta constante de meta flat. Né? Nas empresas a gente adora usar termos em inglês. Então, essa condição aqui são que a gente chama de meta flat. Tem outras situações que, por exemplo, de meta dinâmica, que é aquela meta que vai sendo ajustada. Existem outras situações que é a meta variável, que é quando eu sei que em algum momento a minha meta precisa ser um pouco diferente. Como assim, Lucas? Vamos pensar o seguinte, galera. Primeiro, vamos entender o que é meta flat. Meta flat é essa que eu peguei, quero ganhar 1 milhão e 200 ao longo do ano, então eu dividi 1 milhão e 200 por 12, deu 100 mil todo ano, todo mês, e eu vou fazer isso, vou buscar isso. Quando que eu faço isso? Quando eu entendo que vender em janeiro, vender em fevereiro, vender em março é a mesma coisa, é tão difícil quanto. O nível de dificuldade de atingir a meta é o mesmo. As minhas variáveis não mudam tanto de um mês para o outro, por isso provavelmente eu consigo atender essa mesma meta todos os meses. Isso é meta flat, ok? E a meta variável, Lucas? A meta variável é o seguinte, é quando eu sei que existe sazonalidade, né, em alguma variável ali dentro do meu processo. O que é sazonalidade? É aquela questão que muda de acordo com o período do ano. Imaginemos que eu estou falando aqui de venda de chocolate, por exemplo. É uma empresa que vende chocolate. O que acontece com isso, galera? Se é uma empresa que vende chocolate, a gente sabe que existem momentos do ano em que a gente vende mais chocolate. Né? Por que a gente vende mais chocolate? Porque é uma questão sazonal. Por exemplo, na Páscoa vende-se muito chocolate.
né? Então, no Dia dos Namorados, a gente vende bastante chocolate, né? Então, talvez lá no Natal a gente vende muito chocolate, e assim por diante. Só que nos outros períodos a venda é menor. Então, o que, que eu faço? Nessa situação, se eu estou vendendo chocolate e sei que existe essa sazonalidade, então eu não vou fazer a minha meta flat. Eu vou fazer com que janeiro, fevereiro, talvez ali que eu não vendo tanto, né? Eu vou ter uma meta mais tranquila, mais baixa. Agora, março, tem um monte de gente comprando chocolate porque vai fazer ovo de Páscoa. Abril também. Então, tem muito consumidor final ali comprando chocolate. Então, março, abril, eu aumento a minha meta. E eu posso fazer isso, tá? Então, eu posso ter uma meta flutuante, se você preferir. Ok? Então, isso acontece de acordo com essa estratégia. Tudo bem? Então, meta flat, contínua, porque eu sei que a facilidade para atender essa meta é a mesma ao longo do ano. Meta variável, né? É essa que eu já sei que vai ter uma diferença ali, uma sazonalidade atuando, e por conta disso eu faço um planejamento diferente para cada momento do ano. Tá? Só que isso foi planejado. E tem a tal da meta dinâmica. Meta dinâmica é um negócio que é super bacana, eu adoro. Inclusive, eu vou usar o exemplo da minha empresa. Tá? A meta de faturamento da minha empresa é dinâmica. Como assim, Lucas? É meta de faturamento dinâmica. Eu tenho, num primeiro período, no primeiro trimestre do ano, a minha meta de faturamento é flat. Então, no primeiro trimestre do ano, ela é flat. Tá? Então, como assim? Janeiro, fevereiro e março, eu busco um faturamento fixo. Né? Então, por exemplo, 100 mil todos os meses ali, fixo. Janeiro, fevereiro e março. O que acontece? A partir desses primeiros 3 meses, porque como eu sei que no começo de ano tem muita gente ali, então janeiro, nem tanto assim, mas mais fevereiro e março tem bastante gente buscando desenvolvimento, então muita gente compra curso. Como eu sei que tem muitas empresas que estão querendo se adequar, se preparar ali para uma auditoria ou coisa do tipo, eu vendo muita consultoria. Como eu sei que tem muitos negócios sendo fechados, então tem muitas empresas da área que usam metodologia, que precisam de suporte para desenvolver algo novo, eu também vendo bastante consultoria, vendo bastante em company nessa parte de metodologia nesse período. Então, percebe que isso é uma característica do quê? Da minha empresa. Okay? Então, a minha meta é definida com as características da minha empresa, não do meu concorrente, não de alguém que me falou isso. Tá? Então, eu defino com base na minha empresa. E aí eu vou lá e defino os 3 primeiros meses. Só que o que acontece? Dali para frente, né, esses 3 primeiros meses é onde eu vou garantir o ano. Na minha estratégia é isso. Então, esses 3 primeiros meses é onde eu vou garantir o ano. Por quê? A minha sazonalidade está ali. Só que o resto do ano, eu não vou tirar férias. Então, o que eu vou fazer? No resto do ano, eu tento aumentar esse meu faturamento de forma dinâmica. Então, com base no meu faturamento do mês anterior, eu tento sempre fazer com que o faturamento do próximo mês seja maior. Isso me traz ali um desafio, me traz ali um desenvolvimento. Então, com base no que eu fiz no mês passado, eu vou tentar aumentar. Tá? E com base nisso, eu consigo criar estruturas diferentes, trazendo um crescimento diferente. Então, olha que interessante, a meta dinâmica era mais complexa de você montar, de você estruturar. Né? E ela traz um dinamismo gigante, não só para o indicador, mas para equipe que está trabalhando ali, tá bom? Então ela também existe, a gente não vai tratar desse tipo de assunto aqui porque precisa aí de uma estratégia de um período todo para a gente poder falar sobre isso, tá bom? Então, um curso todo aí para a gente falar sobre isso, tá? Então, mas esses são os padrões que a gente tem. A gente está falando aqui de flat, que é o tipo mais tranquilo, mais básico que a gente tem, mais usado, que já atende na maioria dos casos, ok? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Meta acumulada. É a mesma história que eu fiz aqui com relação anterior. Então, eu vou, inclusive, copiar e vou colar isso aqui, tudo bem? Então, só copiei e colei. E aí, ele atualizou aqui para minhas contas e já trouxe ali para mim, então, que eu quero R$1 milhão ali no final do ano. Beleza? Então, até aí, só chegamos ali no que a gente já conhecia, só vou colocar numa coisinha diferente para facilitar a nossa vida, tá? Porque o propósito disso daqui é facilitar a nossa vida.
E aí um ponto, Lucas, por que que ficou esse monte de etiquetinha verde aqui? Tem um monte de aluno meu que pergunta isso às vezes, né? Por que que essas etiquetinhas? Aqui, se você clicar nesse ícone que ele aparece, ele mostra para você um aviso. E ele está falando, olha, a fórmula é inconsistente, né? Por que que essa fórmula está inconsistente? Porque ele está entendendo, cara, peraí, esse programador, né, o Lucas, ele está usando contas que dão resultado diferente em todas as colunas, tanto à esquerda quanto à direita. E aqui ele está usando uma conta que é diferente das outras. Então está só te avisando, cara, você tem certeza disso? Né? Você realmente quer deixar essa forma aqui mesmo? No meu caso, sim, eu tenho certeza, então eu não vou me incomodar com essas etiquetinhas, tá bom? Se você olhar aqui nesse ícone, você tem outras condições, né? Então, ele ia te dar alguns exemplos. Olha, copia a fórmula da esquerda, você pode pedir ajuda sobre o erro, pode ignorar o erro se você tiver aí um toque e quiser tirar essa etiquetinha, né? Eu posso editar a barra de fórmula, então, para corrigir manualmente, ou ainda, né, ver o que, que ele tem nessas opções de verificação de erro, fazendo ele desabilitar esse tipo de condição, que eu não aconselho, porque às vezes esse alerta aqui te ajuda a perceber que você errou alguma coisa, tá bom? Beleza, então construímos essa situação, né? E depois a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer a nossa variação, né? Então essa variação eu vou chamar aqui de gap, tá bom? Gap é o vão que você tem, traduzindo literalmente, gap quer dizer vão, tá? Então, nesse caso eu vou chamar aqui de gap, que é um termo que a maioria das empresas acaba usando, tá? Então, vou trazer aqui gap mensal e gap atualizado. Ou seja, quanto que eu vendi a mais ou a menos, tá bom? Opa, atualizado não, acumulado, desculpa. Acumulado. Então, aqui que eu vou fazer aqui? Quase que a mesma coisa, só que agora eu vou fazer o quanto eu faturei de verdade menos o quanto eu deveria ter faturado, que é minha meta. Então, no primeiro mês faltou 13 mil, quase 14 mil reais, né? Vou jogar isso aqui para baixo, olha, e ele vai trazer aqui para mim o resultado. E o acumulado, Lucas, é isso daqui de novo. Ó. Então, eu vou copiar e vou colar. Então, no final dos contos, quanto faltou no final do ano? 205 mil reais, tá? E aqui eu vou deixar ele em outra cor também, tá bom? Por que eu estou deixando em cores diferentes agora? Porque é o seguinte, são informações de tipo diferentes, então deixar em cores diferentes vai facilitar na hora de bater o olho, tá? Então aqui, azul, faturamento, verde, meta, amarelo foi gap, tá bom? Então perceba que assim vai facilitando a sua vida, tá? Tranquilo até aí, galera? Né? Deixa aqui nos comentários se está dando para acompanhar, se vocês estão conseguindo aí fazer junto. Estou lembrando vocês, se você for lá na descrição, também tem um link para você baixar a nossa base de dados, para você poder fazer isso aqui tudo junto com a gente, tá? Então, tinha alguns alunos que estavam reclamando disso, né, de não ter a base de dados, isso faz todo sentido. Inclusive, peço desculpas por ter deixado isso passar nos primeiros vídeos, mas lá você pode entrar, tem uma pastinha que você vai ter acesso para baixar todas as planilhas que a gente vai usando, inclusive tem de outros vídeos lá, se você quiser olhar, por curiosidade, é só baixar, fazer uma cópia para você, e aí você pode acompanhar a aula aqui com a gente, fazendo junto, pausando e tudo mais, beleza? Teve dúvida? Deixa aqui nos comentários e a gente vai tratar isso. Bom, então, beleza, agora a gente já tem então meta, a gente já tem a situação final, a gente já tem tudo que a gente precisava. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a construir os nossos gráficos, tá, galera? Então, aí para concluir o nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas questões, tá? Primeiro, eu vou também adicionar aqui do lado um total, ou acumulado também, tá? É para ficar o mesmo padrão. E aí, o que eu vou fazer aqui nesse acumulado? Eu vou fazer com que ele tenha justamente a soma, né? Igual a soma de quem? Desses valores aqui do lado, ok? Eu vou fechar isso daqui. Ele vai trazer aqui para mim o resultado de cada vendedor, ok? Então, o que acontece? Se eu for pensar ali para cada um dos meus vendedores, eles deveriam ter trazido 120 mil reais, né, até o final do ano. Só que também nenhum vendedor conseguiu bater os 120 mil reais, tá bom? Beleza, galera. Então, fizemos aqui as nossas fórmulas todas, já estruturamos aqui as condições todas.
que eu vou fazer aqui no meu trabalho agora? O primeiro gráfico que a gente vai construir tem a ver lá com a empresa em si, tá bom? Então a gente vai começar trabalhando aqui com a empresa, tá? Então o primeiro gráfico que a gente vai construir vai ser o seguinte: a gente vai comparar o faturamento com relação à meta, tá? Esse é o gráfico, eu acho, mais básico de todos, tá? Então a gente vai comparar faturamento contra a meta, tá? Como que a gente faz isso? Tá? Eu vou selecionar aqui o faturamento mensal e a meta, tá? Então, selecionei aqui as duas colunas, incluindo o título. Vou vir aqui em inserir. E para fazer esse comparativo, eu vou inserir um gráfico de colunas. Eu vou começar com esse gráfico de colunas aqui. Tá bom? Beleza, já apareceu aqui um gráfico para a gente. Eu vou vir aqui em alterar tipo do gráfico, tá? Alterar tipo de gráfico. E dentro desse ícone eu vou trazer aqui, vai aparecer para você uma janela com todos os tipos de gráficos do Excel. Eu vou usar combinação, tá? E aí ele já vai trazer aqui para mim um exemplo que é o mais usado e justamente é o que eu quero, tá? Ele vai trazer aqui para mim, olha, faturamento mensal como coluna agrupada e meta como uma linha. É exatamente isso aqui que eu quero fazer, tá? Então, eu vou só dar OK nele, porque já ficou certinho ali para mim. E aí, olha que interessante, galera. Nessa situação, ele já trouxe para mim um resultado de quanto que ele está apresentando. Mas, vamos pensar o seguinte, não está muito certo isso daqui ficar em azul, né? Então, porque ele está negativo, né? Ele foi um resultado ruim. Então, desse jeito aqui que eu estou calculando, não fica legal, né? Não está interessante. Então, concorda comigo que seria muito mais legal, pensando em painel de indicadores, se ele ficasse verde e vermelho, né? Só que para que eu possa fazer com que isso daqui fique verde e vermelho, inclusive tem um recurso, se você der 2 cliques aqui na sua coluna, tá? Tem um recurso aqui no preenchimento, que é inverter-se negativo. Mas o negativo não é verdade, porque são todos valores maiores do que zero. Então ele não vai inverter desse jeito. Tá? Então, você consegue fazer ele ter duas cores, mas não por aqui. Então, se você fizer o seu gráfico desse jeito, você não vai conseguir estruturar que ele tenha duas cores ali variando. Por exemplo, toda vez que estiver acima da meta ele fica verde, toda vez que ele estiver abaixo da meta ele fica vermelho. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra estratégia um pouco diferente aqui, justamente para você poder entender o que eu vou estruturar. Tá? E eu vou fazer o seguinte, olha aqui do lado, eu vou colocar aqui agora gráfico. Faturamento positivo e faturamento negativo. Beleza. E aí eu vou deixar essas duas, vou até juntar aqui para ficar melhor. Então, faturamento positivo, faturamento negativo. O que vai ser isso daqui, galera? Ele vai olhar para esse valor para poder determinar se esse faturamento positivo é acima da meta ou abaixo da meta. Como que eu vou fazer isso? No positivo, eu vou colocar o seguinte, igual a C. Tá? Se você tem problemas com a fórmula C, tem vídeo no canal falando só da fórmula C e IO. Tá? Tem uma aula inteira falando só disso, trazendo todas as dicas que você precisa para aprender a usar a fórmula C de uma vez por todas. Tá bom? Então vai lá, pausa aqui o vídeo, vai lá, faz isso, mas aqui a gente vai fazendo também, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, se o valor atingido, o faturamento mensal, for menor, ou melhor, maior ou igual do que a meta, tá? Então eu estou considerando maior ou igual como uma coisa positiva, beleza? Então, coloca o faturamento, que é T2. Se não, eu quero que você coloque não.disp, abre e fecha parênteses. Isso aqui é uma fórmula que retorna um erro, tá? Isso é uma fórmula que retorna um erro, beleza? Então, não disp. Vou arrastar isso daqui para baixo. Beleza, vai dar não disp aqui em todos. Por que deu não disp em todos, né? Então, porque todos os meses foi abaixo da meta. Eu vou fazer uma mudança em um mês aqui, olha. Eu vou colocar 50 mil em um mês. Você vai perceber que ele copiou o valor. Vou pegar isso daqui e vou transformar em dinheiro para ficar igual. Olha. Então ele jogou o valor. Quando eu joguei aqui, olha, até joguei 50 reais, né? Sem querer. Mas enfim, quando foi maior do que a meta, ele jogou aqui para mim o faturamento adequado. Percebeu? Então,
Quando ele está menor do que a meta, é justamente ali o real, ele vai ficar em não disp, tudo bem? E faturamento negativo vai ser o seguinte, igual a se erros. Essa fórmula aqui, ou seja, se ele retornou erro, então coloca T2, que é o valor. Se não, não disp. Tudo bem? Então aqui ele jogou agora o dinheiro para a gente. Tá? E aí, se eu arrastar, você vai perceber que todos os valores vão aparecer aqui. Se eu voltar a mudar uma meta, colocar aqui um valor qualquer, olha o que ele fez. Ele trocou. Ele jogou não disp no negativo e mostrou aqui no positivo. Tudo bem? Então, essa é a mecânica disso daqui. Toda vez que ele passar a meta, ele vai ficar aqui no positivo. Toda vez que ele não chegar na meta, ele vai ficar no negativo. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses dois carinhas aqui e vou pegar aqui a meta. E vou retornar lá no inserir e fazer o mesmo gráfico que a gente tinha feito antes. Perfeito? Então, o mesmo gráfico que a gente tinha feito antes. Vou lá em editar o gráfico, tá? Em design do gráfico. Alterar o tipo do gráfico. Vou vir aqui em combinação, ok? E vou alterar aqui a minha combinação. Agora ele não acertou. O que eu quero? Olha, meta é linha. Ok? Então, meta você vai traçar como linha. Faturamento positivo é coluna agrupada, tá certinho. Faturamento negativo é coluna agrupada também. Então, os dois faturamentos é coluna e a meta é linha. Vou dar OK e apareceu o gráfico aqui para mim. Aqui que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar aqui o faturamento negativo e vou deixar ele aqui. Vou até jogar aqui o seguinte, olha. Só por um momento eu vou mudar a minha meta, tá? Eu vou colocar aqui 50 mil, ou melhor, vou colocar 80 e... Deixa eu ver aqui um valor que vai ficar bom ali pra gente colocar. Tá, vou colocar 85 mil. Ok? Só pra gente poder enxergar o gráfico. Olha o que ele fez aqui quando eu coloquei 85 mil. Quando ele passou, aqui ó, ele construiu ali para mim o gráfico. Opa, deixa eu jogar aqui de novo. Então, quando ele passou aqui, o meu deu uma bugadinha, tá? Às vezes o Excel faz isso, tá, galera? Você viu que ele ficou uma bugadinha aqui no meio, eu dei um zoom out e um zoom in, ele já ajusta. O que aconteceu ali? O screen update, né, a atualização de tela do Excel deu uma travada, tá? Então, quando isso acontecer com você, de dar um bug meio estranho, é só você dar um zoom in, zoom out ali, mexer no zoom da sua planilha, que ele volta ao normal, tá? Ele só congelou a sua tela, tá bom? Beleza, galera. Então, o que vai acontecer aqui, olha? Percebe que agora ficou 3 meses laranja e todos os outros meses cinza. Cinza é negativo, laranja é positivo. Olha que bacana, já vai ficando bem mais legal. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar 2 cliques aqui em uma das duas, tanto faz, tá? Eu peguei aqui o positivo. E aí vai aparecer aqui, olha, a minha formatação. Né? Então, na formatação de séries de dados, eu vou fazer o seguinte, olha, sobreposição de séries está em 0%. Eu vou colocar 100% aqui, ok? Aí, olha o que ele vai fazer? Ele vai colocar como se fosse exatamente na mesma posição, centralizado ali. Depois, essa largura de espaçamento, eu não gosto desse tamanho todo, eu vou colocar 50%. Vai deixar ele mais largo ali, fica bem mais legal. Então agora ficou bem mais interessante. E aí eu posso até aproveitar, já que eu já estou aqui, eu posso deixar isso daqui, por exemplo. Tá? Depois a gente vai deixar bonito, tudo bem? Minha estratégia aqui agora não é deixar ele bonito, a gente vai fazer isso mais para frente. A minha estratégia aqui é que você entenda a mecânica que a gente está construindo. Então, esse daqui vai ficar verde, eu vou deixar ele sem borda, tá? Que eu não gosto dessa borda. E o outro, né? Então o negativo eu vou deixar em vermelho e também vou deixar ele sem borda. Então agora, galera, agora fica bem mais legal. Tá? Então percebe que quando deu positivo, ele ficou verde, quando deu negativo, ele ficou vermelho. Tudo bem? Então essa é uma estratégia que funciona bem para você fazer esse tipo de estrutura, ok? Beleza, galera. Então eu vou voltar aqui à meta anterior, tá? Então aqui é igual a A2 dividido por 12, certo? E aí você vai ver que lá vai ficar tudo vermelho. Então ele já atualizou aqui para mim, já ficou certinho, beleza? E a gente vai guardar esse gráfico aqui por enquanto, tá?
E depois disso, né, então a gente vai para o nosso segundo gráfico, tá? Então esse daqui vai ficar guardado por enquanto. Depois a gente vai editar ele, a gente vai deixar ele mais bonitinho, mas por enquanto ele vai ficar só guardadinho ali. Qual que vai ser o nosso segundo gráfico? Agora que a gente já entendeu quanto que a gente está atendendo, né, cada meta ao longo do ano, agora a gente quer saber isso com relação aos acumulados, que a gente também já calculou. Tá? Então o que eu vou usar? Eu vou usar o faturamento acumulado, tá? Eu vou usar a meta acumulada, ok? E eu vou usar também aqui o gap mensal, por enquanto. Tá? O que a gente vai fazer com isso? Eu vou de novo inserir, vou de novo vir aqui nos meus gráficos, tá? Eu vou usar um gráfico agora que vai usar 3 tipos de gráfico, tá? Então eu vou colocar gráfico de colunas mesmo, só para ele criar aqui para mim. Vai ficar mais ou menos assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, olha, 2 condições ali diferentes, tá? Então, primeiro, eu vou vir aqui, selecionei o gráfico, design do gráfico, alterar tipo do gráfico, tá? Vou levar lá para combinação, ok? E aí o faturamento acumulado, ele vai ser uma linha, tudo bem? Então, faturamento acumulado vai ser uma linha. Só que eu quero uma dessas linhas aqui, olha, com o marcador, tá? Então, eu quero linha com marcador, tudo bem? Depois, eu vou ter meta acumulada, vai ser área, ok? Então, vai ser área. E aí você vai ver que ele vai fazer uma rampa ali atrás. E por último, gap mensal também vai ser uma área, tá? Você vai ver que vai ficar ali uma fatiazinha diferente, tá bom? Vou dar OK e aí ele já vai mudar ali de cara para mim, tá? Então esse daqui já é o nosso segundo gráfico aí, tá? Para a gente não esquecer, eu não gosto muito desses títulos aqui, mas eu vou aproveitar. Nesse primeiro, eu vou colocar realizado mensal, só para a gente não esquecer o que cada um quer dizer, o que cada um, né, significa. E aqui no outro, eu vou colocar aqui acumulado. Tudo bem? Beleza, galera. Feito isso, né? Então percebe que a gente já tem aí uma boa parte dos nossos itens. Eu só esqueci aqui, vou colocar a corzinha azul, né, com branco, porque isso aqui também tem a ver lá com faturamento, tá bom? Só para manter o padrão que eu estava trabalhando já, tá bom? Então já usei as metas, já usei aqui o meu gap, já usei o faturamento. Percebe que a ótica da empresa já ficou bem bacana, né? O que a gente vai fazer? Né? O próximo passo que a gente vai trabalhar vai ser criar um ranking aqui dos vendedores, né? Para mostrar o vendedor que vendeu mais, coisa do tipo. E isso vai acontecer na nossa próxima aula, tá? Porque senão a aula vai ficar gigante, porque lá a gente vai ter que entender como é que faz para criar ranking dinâmico, essas coisas, tá bom? Então, não perde a nossa próxima aula. A gente tem vídeo novo todas as terças e quintas, às 11h30 da manhã. Tá? Então, não perde, que a gente vai continuar. Esse dashboard vai ficar super bacana. E como você pode ver, sem usar nenhum recurso aí da NASA. Beleza? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.